Ticket, uma das principais operadoras de vale alimentação e vale refeição do país, obteve uma liminar que suspende os efeitos das novas regras para o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. A liminar se refere aos conhecidos VA, Vale Alimentação, e VR, o Vale Refeição. Essa decisão vale apenas para a operadora Ticket, impede a União de fiscalizar ou punir a companhia pelo descumprimento das regras estabelecidas pelo governo federal. A Ticket confirmou que adotou medidas judiciais para buscar a segurança jurídica e preservar o funcionamento do programa. A companhia disse estar em diálogo com entidades do setor e também com o governo federal. As novas regras estabeleceram um teto de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos nas operações com cartão e fixam um prazo máximo de 15 dias para repasse dos valores. E depois da Ticket, a gente acompanhou também a VR obtendo uma liminar para barrar mudanças do governo nesses benefícios, uma apuração do nosso repórter Danilo Moliterno, que aponta que essa decisão foi proferida pela 7ª Vara Civil de São Paulo e o governo ficaria impedido também de punir a VR pelo descumprimento dessas novas regras, dessa regulamentação do PAT, e as liminares valem apenas para essas duas empresas que obtiveram e não para as demais do segmento. Portanto, a gente tem a VR e a Ticket obtendo liminares na justiça contra essas novas regras que estabelecem esse teto de 3,6% para a taxa cobrada nos estabelecimentos nas operações com cartões e fixa esse prazo máximo de 15 dias para o repasse dos valores aos bares, restaurantes e supermercados. E sobre esse assunto a gente vai conversar então com Júlio Brito, que é CEO da Swile Brasil. Júlio, seja muito bem-vindo e boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor, boa tarde a todos os telespectadores, o prazer é nosso. Júlio, eu vou começar com a pergunta mais óbvia e que imagino que a nossa audiência esteja esperando. Depois da VR e da Ticket obterem liminares favoráveis na justiça para suspender qualquer tipo de punição por um desrespeito às regras do novo PAT, essa probabilidade de judicialização ela está no rol de estratégias da Swile também? Isso já foi feito? Esse assunto já foi judicializado? Vitor, na realidade nós já suspeitávamos que isso ia acontecer, mas recebemos com surpresa. Até porque empresas que se dizem totalmente favoráveis ao trabalhador, a gente percebe e entende que medidas como essa nada mais são do que uma tentativa ou várias tentativas de manter o status quo, de manter o modelo ultrapassado e ganhos elevados, e não totalmente favorável ao trabalhador como é no discurso, no dia a dia. Júlio, queria entender então essa leitura, uma fala bastante forte, a sua. Eu queria entender, então, na sua visão, as regras anteriores à estipulação de uma regulamentação pelo novo PAT, ela beneficiava exatamente as empresas maiores, aquelas que têm uma participação de mercado maior? Com toda certeza, Essas chamadas empresas, essas grandes empresas aí, a gente entende que nada mais é do que um oligopólio. Elas tinham uma concentração de mercado e, operando no arranjo fechado, elas praticam ainda taxas exorbitantes, não tão somente de administração, mas também taxa de antecipação. Porque hoje, atualmente, elas repassam o dinheiro dos vouchers para o estabelecimento comercial, para o supermercado, para a padaria, para a lanchonete, em 30 dias. Então, você imagina que, vivendo num momento desafiador como a gente vive atualmente, se faz necessário uma melhoria do fluxo de caixa e os estabelecimentos comerciais, ao pedir antecipação, eles se deparam com taxas, como eu disse, exorbitantes, taxas em torno aí de 8, 9, 10, já vimos até de 12%. A Swile deve entrar na justiça, então, contra essas liminares concedidas, Júlio? Na realidade, a gente aguarda e já ouvimos falar também que o próprio governo, através da AGU, da Advocacia Geral da União, estivesse preparando alguma coisa nesse sentido. E é o que a gente espera que aconteça com uma forma de barrar. Porque esse novo decreto, nós vemos como um avanço importante para o Programa de Alimentação do Trabalhador, porque ele traz mais liberdade de escolha do trabalhador e, consequentemente, ele vai trazer mais economia. E você imagina, Vitor, que no arranjo fechado, a gente vê, inclusive, divulgado aí por todas as empresas do arranjo fechado, que elas têm hoje em torno de 700 mil estabelecimentos que aceitam os cartões deles. No arranjo aberto, nós temos mais de 10 milhões, porque são cartões bandeirados, são cartões com bandeira como a nossa, por exemplo, que é a bandeira Mastercard.
Então, a gente dá muito mais possibilidade, muito mais a liberdade de escolha para o trabalhador, e nós trabalhamos totalmente compliances à legislação. Quando eu digo que tem 10 milhões de estabelecimentos, mas se o cartão é alimentação ou se o cartão é refeição, ele só vai passar no alimentação ou só vai passar no refeição. E quando eu falo de avanço, quando eu falo de modelo mais moderno, só para você ter uma ideia, no modelo tradicional, para cada produto, seja alimentação, refeição, mobilidade ou incentivo, premiação, saúde ou outros, tá? Existe um plástico, um cartão. A gente trabalha com total foco em sustentabilidade, facilidade para o RH e facilidade também para o trabalhador, onde o único cartão ele agrega até 8 contas que são segregadas e totalmente compliance à legislação. Nós temos travas sistêmicas que o cartão alimentação ele só vai passar em estabelecimento que vende produtos de alimentação. O refeição é a mesma coisa, que é em alimentos processados. Júlio, a gente tem uma regulamentação publicada, esse decreto do novo PAT. Agora, duas empresas, dois dos maiores players conseguindo essa suspensão de qualquer tipo de punição das novas regras em vigor. O quanto isso prejudica os demais players, sejam eles grandes, sejam eles médios? Eu queria entender o quanto as regras, evidentemente, não serem únicas, as regras não, ou melhor, elas não serem universais, tendo suas exceções para player A ou player B, o quanto isso impacta exatamente a competição no mercado? Eu acho que fica um tanto confuso, né? E é por isso que eu disse que a gente aguarda, a gente espera que, através da Advocacia Geral da União, o governo consiga barrar essa medida e que possamos todos, em fevereiro, conforme previsto, inclusive, no decreto de novembro do ano passado, em fevereiro, possamos todos operarmos em igualdade de condições. A gente acredita num modelo aberto, num modelo mais justo, e eu acredito, inclusive, que a concorrência ela tem que ser uma concorrência leal, uma concorrência justa, porque nós temos uma crença que um mercado saudável, ele se constrói com regras claras, com concorrência leal e também com respeito às leis, né? Me assusta que tais empresas que se dizem totalmente favoráveis ao trabalhador queiram manter o status, queiram manter esses ganhos elevados, tá? E que indiretamente isso acaba prejudicando o trabalhador, porque com esses ganhos elevados, elas praticam rebate. Para você ter uma ideia, Vitor, o governo vem tentando, desde o decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, ele vem tentando barrar o rebate e o prazo extra concedidos pelas empresas incumbentes aí, pelas empresas que dominam o mercado. O que eles fazem? Elas cobram taxas elevadas de estabelecimentos comerciais, de administração, taxas elevadas de antecipação, têm ganhos elevados e elas conseguem hoje não somente conquistar, mas também manter os contratos atuais com rebate. A partir do momento que ela dá rebate, ela leva a taxa lá no estabelecimento que tem que vender por um preço maior. Então, você imagina que esse efeito ele é nefasto. E quais são os riscos, Júlio, do ponto de vista da sustentabilidade dos negócios desses players menores? Na realidade, os players menores eles não estão enquadrados, né? O novo decreto ele prevê que nesse primeiro momento, empresas com um número inferior a 500 mil trabalhadores registrados e que recebem a alimentação e que processam a alimentação ou refeição, elas estão isentas dessas medidas do governo. Quando você fala de empresas menores como a nossa, a gente vem aí a duras penas nos últimos 4 anos trabalhando com uma receita pequena, com um intercâmbio que a gente recebe da bandeira, e a gente consegue se sustentar. Então, entendemos que o arranjo aberto proposto pelo governo, ele é totalmente sustentável e factível. O governo só estabeleceu taxas e prazos diferenciados porque ele tentou em vão, nos últimos 4 anos, com que as empresas cumprissem a lei, que respeitassem a legislação, que respeitassem os decretos que foram publicados em novembro de 21, em agosto de 22, com medida provisória, com portaria que aconteceu, inclusive, o ano passado, mas isso não aconteceu. Então, a saída do governo foi justamente estabelecer um teto. Em empresas como a nossa, a gente já consegue operar nesse modelo. Então, nós entendemos que o arranjo aberto ele vai trazer mais opções para o trabalhador, mais liberdade de escolha, porque, como eu te disse, um trabalhador hoje que está no mundo tradicional, cujo cartão é aceito em 700 mil estabelecimentos,
Quando ele passa para o arranjo aberto, ele vai ter opção de 10 milhões de estabelecimentos, de repente o mercadinho do lado da casa dele, ele tanto anseia que receba o cartão dele, onde ele possa utilizar o benefício, ele vai ser possível. Então, essas medidas elas são totalmente benéficas ao trabalhador. Ele começa a ganhar com logística. Você imagina que um trabalhador de periferia, que de repente do lado da casa dele, no bairro dele, na rua dele, ele não tem um estabelecimento que aceita o cartão dele, ele tem que se deslocar, seja através de um carro de aplicativo, seja através de um outro meio de transporte. Então, ele já começa gastando com logística daí. Então, como ele diz que vai trazer economia, ela já começa nesse exato momento onde ele tem liberdade de escolha e ele utiliza no estabelecimento onde ele quer e ele se identifica e, de repente, tem um preço melhor do que aquele estabelecimento do arranjo fechado. Conversei com o Júlio Brito, CEO da Swile Brasil. Júlio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui sobre um assunto tão importante. Obrigado a vocês, estamos inteiramente à disposição, porque, como eu disse, nós somos cumpridores da lei. A gente está do lado da lei, a gente está do lado do trabalhador, e é assim que a gente sempre trabalhou e vamos continuar trabalhando também em defesa do trabalhador e do programa de alimentação ao trabalhador. Forte abraço, obrigado.